Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao Portal o Tempo. Hoje a gente recebe aqui na redação de Brasília o deputado federal Reginaldo Lopes, que é líder do PT na Câmara, né, deputado? Tá no 5º mandato, né? E vamos falar um pouco sobre essas perspectivas para o ano e também um pouquinho sobre a eleição, deputado. Muito obrigado aí pela presença. Eu que agradeço o convite. Uma alegria sempre estar podendo trocar algumas ideias aqui com o nosso jornalismo. Deputado, o ano certamente vai ser bastante marcado pela eleição, né? Inevitavelmente, né? E normalmente em ano de eleição as negociações ficam mais difíceis na Câmara, muitas vezes os governos não conseguem aprovar as coisas que eles imaginam, né? Do ponto de vista da oposição, tem algo este ano no cenário da Câmara que o senhor vê como uma preocupação que a oposição tenha em relação ao que o governo pretende aprovar, ou o senhor acha que esse ano o governo dificilmente vai aprovar as questões de interesse dele, principalmente essa pauta de costumes que ele fala muito? Primeiro, é lamentável que o governo publica uma pauta legislativa pela primeira vez, né, durante seus 4 anos, que não considera elementos que, na minha opinião, são fundamentais para a recuperação, para a travessia do ponto de vista da Covid-19, mas, em especial, para começar um processo de reconstrução do Brasil. Ou seja, na pauta que ele publicou, ele tem mais objetivo de alimentar o seu palanque político, ou seja, o seu grupo ideológico, de fanático, do que resolver o problema do país. Então, ele propõe uma pauta, entre aspas, de costumes, né? Ou seja, volta com o debate sobre escola domiciliar, sendo que o povo brasileiro precisa de um programa de reforço escolar. As nossas crianças estão prejudicadas, são 2 anos sem essa integração, socialização. Também os estudantes de todas as etapas educacionais, né? É necessário que tenha nas universidades um programa de reforço, de nivelamento de conhecimento. Eu fui a alguns institutos federais. Você tem ali o estudante chegando ao 3º ano sem ter tido um dia de aula presencial, né, contato com a prática, com os laboratórios. Tem um ensino médio do Estado, mas que o governo federal deveria ter uma proposta também de algum contraturno. O ensino fundamental, ou seja, ele não apresenta soluções, né? Ele ataca, mais uma vez, as comunidades quilombolas, as comunidades tradicionais, volta com ataque aos povos originários, nas terras indígenas, com essa questão da mineração ilegal, falando que a mineração agora será mineração artesanal, essa pauta agora do veneno, né? Ou seja, o Brasil, no governo Bolsonaro, a cada dia liberou 2 agrotóxicos a mais, né, para o processo da agricultura brasileira. Isso pode colocar em risco um setor forte da economia brasileira, um setor que é exportador. E o mundo está muito conectado, muito civilizado. É só olhar que nenhum dos 28 países da Comunidade Europeia ratificaram o acordo com o Mercosul por causa da imagem, por causa do Dia do Fogo, por causa do ataque às terras indígenas, por causa do aumento de agrotóxicos. Ou seja, eles querem um país que dê segurança, que produza alimentos de qualidade e mais saudáveis. Então, eu acredito que o Bolsonaro ele acaba prejudicando o país com esta pauta ideológica. Ele deveria, na minha opinião, apresentar 3 elementos para a sociedade brasileira como prioridade, 3 ações. A primeira, na verdade, como resolver o problema do desemprego. Ele deveria trabalhar uma pauta do emprego. Né? Quais são as ações, qual é a pauta legislativa, quais são os programas que possam gerar emprego para o povo brasileiro, porque 51,5% da população, pela primeira vez na história do Brasil, são trabalhadores subocupados, subutilizados, trabalhadores desalentados, trabalhadores informais ou trabalhadores desempregados. Então, não tem como você recuperar uma economia se você não tem um mercado interno de consumo pujante. Então, você tem que combinar ali plano de obras públicas, tem que combinar a valorização do salário mínimo, que são elementos importantes para a retomada da economia. Olha, o Brasil eliminou o orçamento, o Ministério do Planejamento. Então, é uma vergonha um país que não tem mais Ministério do Planejamento. Ele está hoje na periferia do Ministério da Economia. Então, a economia prevalece sobre o planejamento do país.
o governo deixou um orçamento de 2022, que as emendas legítimas parlamentares, emendas de bancada, emenda de relator, jamais pode ser superior aos recursos de investimento. Por mais que seja legítima a atuação dos deputados, eles não têm dimensão do todo. O Brasil precisa enfrentar o custo do país, falta de infraestrutura. Olha, em Minas Gerais, as nossas rodovias acabaram. Então tem que duplicar, tem que modernizar, tem que requalificar, né, tem que ampliar as ferrovias. Ou seja, nós não temos um plano de obras estruturantes, saneamento, acesso à água. Então, o orçamento do governo virou orçamento parlamentar. Então, ele perdeu o controle, é um presidente mais fraco da história do país, não governa mais. E também os outros dois elementos que eu acho que são importantes é o elemento crédito. O Brasil precisa de uma política de crédito. Resolveu o problema de 71 milhões de pessoas que estão endividadas no Serasa, nos birôs de crédito. Isso impede o Brasil crescer. Ele vetou a renegociação das dívidas da micro e pequena empresa, do MEI, do empresário individual, que são geradores de 70% dos empregos formais no Brasil. Então, 12 milhões de empreendedores ficaram prejudicados com o seu veto. E também a renda, porque a renda, nós demos um acordo na votação do Auxílio Brasil, que até R$ 105 per capita, as pessoas seriam incluídas automaticamente. E ele vetou, e com isso, 27 milhões de pessoas que recebiam o auxílio emergencial foram impedidos de receber o Auxílio Brasil, no momento que ainda nós não superamos a pandemia. O Brasil ainda não tem uma política de retomada de geração de emprego, né, que permita incluir esses trabalhadores que estão sem renda. Então, na verdade, é lamentável que o presidente da República não tenha compromisso com uma pauta que possa organizar a travessia do enfrentamento à Covid-19 e, o mais importante, começar a reconstruir o Brasil para o próximo ano de 2023. Agora, deputado, o senhor falou sobre essa questão do orçamento, né, que muitas vezes o orçamento, o valor das emendas fica maior do que o valor para investimento. A gente tem claramente um orçamento hoje que é menos controlado pelo Executivo e mais pelo Legislativo, né? O PT tem uma perspectiva de chegar ao poder, mas a pergunta que eu faço ao senhor é como fazer com que o orçamento volte ao poder do Executivo, né? Considerando que não é uma tarefa fácil, tomar de volta depois que esse orçamento já de alguma forma, já está sob controle do Congresso Nacional, né? Considerando todas as forças políticas que serão eleitas. Boa reflexão, né? É um desafio. Mas acredito que o parlamento ele é sensível quando você tem um governante que estabeleça um projeto de país. Por exemplo, obras de infraestrutura em todas as micro e macro regiões, de uma forma ou de outra, dialogará com os parlamentares e senadores. O problema é a inércia. Quando você não tem nenhum conjunto de obras estruturantes, por exemplo, nós tínhamos Minha Casa e Minha Vida. Indiretamente, o conjunto de parlamentares e senadores eram contemplados. Foram 5 milhões de novas moradias. Nós tínhamos projeto de saneamento, tinha integração da bacia do Rio de São Francisco, de revitalização de São Francisco, tinha programas estruturantes de formação de jovens, de ampliação de universidades, de escolas técnicas. Então, tinha projetos. Nós tínhamos o plano de aceleração do crescimento, que pela primeira vez teve política de prevenção. Né? Prevenção do ponto de vista de evitar desastres naturais, remoção de áreas de risco, contenção de encostas. Então, tinha um planejamento. Então, eu acho que o próximo governo tem que apresentar um projeto para a conclusão das obras paralisadas, um projeto ousado de obras públicas e chamar o parlamento a uma reflexão e um debate. Então, acho que é possível, sim, a partir do momento que ele organiza um conjunto de obras estruturantes para o país. Até porque, quando uma economia, na minha opinião, está estagnada, a roda está travada, quem tem que destravar no primeiro momento são os investimentos públicos. É um erro dos ultraliberais achar que uma economia que está estagnada, ela vai girar esta roda da economia só pelo setor privado. Se o próprio poder público não acredita nas suas políticas públicas, políticas econômicas, políticas monetárias, por que o setor privado vai acreditar? Então, você tem aí um deslocamento para o capital improdutivo, para o capital rentista. E o país está pagando um preço caro de priorizar o capital improdutivo. O Brasil, de 1930 a 1980, foi a China do século XX.
quando nós tínhamos um projeto desenvolvimentista, nós crescemos 7% em média. Quando o Brasil passa a fazer uma opção por capital improdutivo, e o capital improdutivo não preocupa com a produção de insumos, com conteúdo nacional, com o mercado interno, porque ele não preocupa com isso, ele ganha na especulação. O Brasil passou a priorizar o capital improdutivo de 1980 até 2022, tirando os 8 anos do governo Lula, que crescemos 4,6% em média, nós crescemos, durante 42 anos, 1,2%. Então, nós vamos ter um outro projeto de reindustrialização no Brasil. Eu nem gosto de falar essa palavra reindustrialização. Como o Brasil fechou 35 mil indústrias, 17 indústrias por dia no governo Bolsonaro, nós vamos fazer uma indústria nova. Aproveitar que nós estamos perdendo as indústrias e vamos fazer uma nova indústria. Uma indústria verde, uma indústria de base tecnológica, digital, uma indústria com transição ambiental e ecológica. E aí nós vamos combinar, na minha opinião, o que nós temos de melhor. O que nós temos de melhor? A nossa riqueza, o nosso solo, o nosso subsolo, a biodiversidade, os biomas. Ou seja, nós temos uma potencialidade extraordinária. Porque hoje nós estamos alimentando ou contribuindo com a alimentação de 1 bilhão de pessoas no planeta Terra. A vergonha para essa nação é que estamos com 100 milhões de pessoas na insegurança alimentar. E temos 20 milhões de pessoas que voltaram para o mapa da fome, estão com fome. Então, nós temos que combinar que a gente pode fazer uma política, por exemplo, de reindustrialização desse setor, ou de industrialização desse setor. Qual que é a minha solução? Fundos setoriais. Eu acho que o Estado brasileiro devia criar fundos setoriais para a proteína animal, para que, de fato, o Brasil não seja só exportador de carne, mas de proteína animal. Isso agregaria tributos, empregos de qualidade, de boa remuneração e milhões de empregos. Proteína vegetal, ao invés da soja, fosse óleo, ou no futuro até proteína mesmo vegetal. A questão do minério, voltar a produzir, né, as siderúrgicas, produzir ferro, mas produzir o minério do século XXI, como Minas Gerais tem o lítio. O lítio é um minério que toda a inteligência artificial do mundo depende de baterias, semicondutores. Nós poderíamos ter um fundo setorial para essa questão da riqueza minerária brasileira. E a questão também, por exemplo, do café, que é o nosso estado que produz. O Brasil produz a metade do café no mundo e Minas produz a metade do café no Brasil. 25% do café mundial, agregar valor nesta produção. Então, o Brasil tem uma perspectiva extraordinária de desenvolvimento. Eu costumo falar, o Brasil, na minha opinião, é a nação mais rica do planeta Terra, mais completa. O Brasil dominou a agricultura de precisão, a agricultura em país tropical, e nós somos a grande perspectiva de alimentar o mundo. Mas tem que ter um projeto de país, um projeto de nação, que não deixe nenhum brasileiro para trás. Então, eu sou otimista. Se a gente tiver um projeto bem organizado, né, para a gente estruturar esta mudança, eu acho que a gente vai avançar. Apesar da dura realidade que nós estamos vivendo, mas é possível fazer uma reconstrução do Brasil para além do legado do governo do PT. O legado é muito importante que nós fizemos, mas temos que pensar uma pauta de futuro. Então, o presidente Lula, o meu candidato, evidente, pré-candidato, né, ele chegando a presidente da República, nós precisamos pensar isso. O senhor falou sobre legado, certamente o PT, né, a candidatura de Lula, vai explorar muito o comparativo, né, entre o que foi a gestão Lula e a gestão atual. E os opositores, por outro lado, vão tentar explorar um pouco dos resultados no final do período Dilma, né, e que não são tão bons quanto o período Lula. Como é que o PT vai lidar com essa questão? A todo momento a gente fala assim, o PT vai esconder a Dilma, o PT não vai tratar diretamente da Dilma na campanha, mas focar nesse período Lula. Como é que vai ser para o partido lidar com essa, de certa forma, uma contradição assim, entre resultados de Lula e Dilma? Olha, teve um fator que foi a crise política, né? Eu acho que o adversário da presidenta Dilma se comportou de forma antidemocrática, de não reconhecer o resultado eleitoral, né, o atual deputado Aécio Neves, e depois de ter patrocinado com um conjunto de forças, né, em especial parte do Poder Judiciário do Brasil, para desestabilizar o país. E aí, uma crise que era política afetou do ponto de vista econômico também o governo da presidenta Dilma, né?
E depois, evidente, com um presidente da Câmara que estabeleceu pautas bombas diariamente. Então, ampliou mais a crise. Mas é bom dizer que o primeiro mandato da presidenta Dilma, em 2014, foi onde a gente conseguiu que o Brasil chegasse ao pleno emprego. Foi 4,6 de desempregados. Então, pleno emprego. Abaixo de 6 é uma situação de pleno emprego. E o Brasil consolidou e saiu do mapa da fome. Então, é evidente que cabe, sim, uma avaliação também crítica desse final do governo da presidenta Dilma, mas também dentro de um contexto daquele momento, né? Então, o fato é que, depois da presidenta Dilma, todas as soluções apresentadas agravaram a situação do país. Todas. Né? A reforma trabalhista não gerou os empregos prometidos, a reforma da Previdência não estabilizou o déficit fiscal. É bom lembrar que de 2003 até 2013 foram 10 anos. O Brasil cresceu como nunca. Nós geramos 22 milhões de novos empregos com direitos. E fizemos vários programas. Eu ajudei a fazer o FIES, por exemplo. Em 4 anos, colocamos 3 milhões de jovens na universidade. Ajudamos a fazer o ProUni, que colocamos também 3 milhões de jovens de baixa renda nas universidades. Criamos o Pronatec, que qualificamos 12 milhões de jovens. Minha Casa Minha Vida, PAC, obras, universidades, institutos, muitas obras públicas. E, mesmo assim, o Brasil teve um superávit primário acumulado nesses 10 anos de mais de R$1 trilhão. Eu mesmo já cheguei a questionar o presidente Lula quando ele anunciou um superávit primário de 4,25. Eu achava alto o superávit primário. A política da austeridade fiscal, como dogma, não como doutrina, mas como um dogma, o que ela produziu para o país? Muitos discursos, muitas promessas, mas um déficit fiscal. Esta política ela vai chegar em 2023 com 10 anos de déficit fiscal. 10 anos cortando direitos dos trabalhadores, do ponto de vista previdenciário, do ponto de vista trabalhista, acumulando desempregados, aumentando a desigualdade. O Brasil é o único país do mundo que saiu do mapa da fome e conseguiram retornar o Brasil para o mapa da fome. E o déficit fiscal do país crescente. E o endividamento interno, que o presidente Lula deixou com 35% do PIB, passando a casa de 80%. Então, endividado também o nosso país. Então, e consumiram parte das reservas cambiais que nós deixamos de 420 bilhões de dólares. Então, nós temos que avaliar se, de fato, não cabe uma autocrítica de quem defendeu a ponte para o futuro, depois defendeu esse modelo, né, totalmente ultraliberal do Bolsonaro com Paulo Guedes. Quais foram os resultados? Então, evidente que essa eleição, na minha opinião, ela será plebiscitária mesmo, é uma comparação. A vida das pessoas, dos brasileiros, tem mais perspectiva de futuro com o governo Bolsonaro ou teve com o presidente Lula? O povo no governo Lula tinha mais acesso a bens, né, ao consumo, né, a bens de mercado do que no governo Bolsonaro? Perspectiva de futuro, de seus filhos entrarem nas universidades, perspectiva de empregos, ou seja, qualidade de vida, acesso à casa própria e vários outros programas, é isso que vai estar em debate, né? E, com certeza, eles não querem comparar. Eles não querem, de fato, comparar o governo Bolsonaro com o governo do presidente Lula. É evidente que você está correto. Eles vão tentar fazer aí um malabarismo tremendo para tentar ver se compara só com o tempo da presidenta Dilma. Do ponto de vista das articulações, né, o senhor acompanha bem diretamente as articulações da candidatura de Lula. Qual é o cenário hoje? Essa federação com o PSB, por exemplo, é um fato quase consumado? Parece que vai sair mesmo ou não? E trabalha-se com outras alianças, além dessas que estão sendo ditas, né, com o PV, com o PCdoB, de modo a ampliar esse quadro, com uma perspectiva, talvez, imagino, de vencer no primeiro turno? Olha, eu acredito que a maior inovação do modelo eleitoral brasileiro, mas da democracia brasileira, seja as federações. O debate sobre federação ocorreu na Constituinte de 88.
Era um sonho dos partidos de esquerda. PT, PCdoB, chegou a encaminhar e fomos derrotados em 88. É uma inovação. É importante, porque depois de 88, o Brasil, que tinha 3, 4, 5 grandes partidos, passou a ter 30 e tantos partidos com representação no parlamento, na Câmara Federal, e mais 30 e tantos partidos pedindo registro no TSE. Então, vamos ser bem diretos. Não existe 60 princípios de concepção da política econômica, da política monetária, da política social, do papel do Estado. Isso é artificial. Então, não dá para um Brasil conviver com essa mega pulverização de partidos. Não, é impossível pensar uma governabilidade nesse sentido. Ainda porque também o Brasil tem uma Constituição, né, de um presidencialismo meio de colisão com o parlamento. Então, é necessário a gente melhorar o nosso sistema eleitoral e também criar instrumentos dentro do Estado Democrático de Direito que você permita alianças nacionais. E a federação é uma aliança nacional, né? E a partir de uma carta programática. Mas como o Brasil é muito grande, é continental, sofre impacto nesse debate programático os arranjos regionais eleitorais. É o que nós estamos assistindo. A gente não vê polêmica na federação que nós estamos debatendo, PT, PSB, PV, PCdoB, sobre a carta programática. Ela já foi distribuída, ela já foi apresentada para os partidos políticos. Há total convergência. Então, se há convergência do ponto de vista programático, esta é a razão de se compor uma federação. É lógico que tem o mundo real, aí tem os interesses regionais. E também, olhando para o futuro, como é uma aliança nacional e dura 4 anos, terá impacto nas eleições municipais. Aí tem o governador, o prefeito do PT, tem o prefeito do PSB, ele fala, mas quem vai ser o candidato? Aí vem o estatuto. Eu acho, Ricardo, nós cometemos um erro. Quando a gente foi explicar o que é uma federação, aí, para resumir, falou assim, é como se fosse um novo partido. E aí o petista falou, mas e o PT? E a minha história? E a minha caminhada? E a minha luta? Né? Eu gosto do PT, eu amo o PT. Aí alguém do PSB, do PCdoB, que é um partido saindo, fala, mas então não tem mais o PCdoB? Fosse um apagamento das legendas. Ou então entrasse para dentro de uma federação. Né? Então, na verdade, não. Tem uma diferença básica. O que é um partido político? É uma associação de filiados. Nenhum filiado vai se filiar à federação, porque a federação é uma associação de partidos, que, nesses próximos 4 anos, é uma composição. Mas, para os próximos outros 4 anos, depois de 2026 para 2030, pode ter um novo formato de desenho partidário. Então, na verdade, nós precisamos recolocar o debate da federação no lugar correto, na minha opinião. Então, isso causou muita polêmica e tal, mas eu acredito que vai dar certo. Isso está caminhando bem, eu acho que vai ter que fazer os ajustes. Né? É legítimo que todos que estão propondo compor essa federação tenham os seus pedidos. Né? É impossível você propor, por exemplo, ao PSB, que, ao federar conosco, e tendo o Estado de Pernambuco sua maior base eleitoral, que eles não tenham candidato ao governo do Estado, por exemplo. Então, eu acho que tem que fazer esse ajuste e eu acho que vai dar certo e será bom para a democracia brasileira. Por quê? Porque eu acredito que o presidente Lula, se for eleito, ele vai ter uma federação, eu acho que essa federação PT, PSB, PCdoB e PV, vão eleger mais de 150 deputados. Isso dá uma boa base de governabilidade, com mais unidade programática. E mais uma aliança. No primeiro turno, eu defendo que o presidente Lula seja candidato de um movimento. Não que seja candidato do PT apenas, que ele possa ser candidato de uma ampla aliança. É melhor que o presidente Lula construa no primeiro turno e, baseado no programa, a sua governabilidade a partir da sua eleição. E não o inverso, buscar a governabilidade depois da eleição. Então, seria mais fiel essa base se ela for construída no primeiro turno. Por isso que eu acho que está correto, por exemplo, se nesse movimento de redemocratização do Brasil, redemocratização dos direitos, nesse movimento de reconstrução do partido, o PSD, né, do partido do Kassab, pudesse compor esse primeiro turno conosco. Seria um caminho, porque isso daria mais governabilidade. Agora, eu sou também defensor que o PT deveria trabalhar com 2 pilares de governabilidade. O primeiro pilar
é esse apoio institucional na Câmara e no Senado. Mas como eu acho que nós precisamos de uma pauta de futuro, e essa pauta de futuro propõe algumas reformas, porque reformas sempre foi pauta de quem quer transformar o país. A reforma foi meio... como é que chama isso? Foi meio dominada pelo ultraliberais, no sentido de reformas que não provocam tantas mudanças a favor dos mais pobres, né, da justiça social. Mas reforma é uma pauta de quem quer transformar o país. Então, para esta reforma correta, que precisa o Brasil reformar, por exemplo, o sistema tributário, não dá mais para o sistema tributário ficar do jeito que está, porque ele virou uma máquina de produção de super pobres, né, milhões de super pobres, para produzir centenas de bilionários. Esse é o modelo tributário. E ele virou uma máquina de contra o capital produtivo, a favor do capital especulativo. E por que eu posso dizer isso? Porque o Brasil tributa muito mal. O Brasil tem 2 tributos que é extremamente prejudicial à economia brasileira. Primeiro, ele tributa o empreendedor. Quem empregou gente é tributado. Se o empreendedor empregar plataformas digitais, empregar máquinas, robô, ele não é tributado. Ele não é tributado nem na folha de pagamento e ele não será tributado nem nos lucros e dividendos, porque lucros e dividendos não é tributado no Brasil. Agora, ele tributa 20 e tantos por cento, 25% aproximadamente, o setor produtivo, então ele tributa demais o trabalho e ele tributa demais o consumidor. Em lugar nenhum do mundo tributa mais que 15% o consumidor. Aqui no Brasil, tributa quase 60% o consumidor. Os impostos são indiretos. Está na energia, está no combustível, está na alimentação, está na cesta básica, está no remédio, né, está no transporte coletivo. Então, o cidadão que ganha R$ 1.212, ele é roubado, essa é a palavra, em R$ 606. É mais de 50%. Então, o que acontece? Se você tira o dinheiro do consumidor que gasta 100% em consumo, você está criando uma barreira para o Brasil não ter um crescimento sustentável. O crescimento no Brasil ele é voo de galinha. Ele dá um crescimento, depois tem crescimento negativo. Ele não tem consistência, porque você está evitando o Brasil ter um consumo interno pujante. Então, nós precisamos liberar o consumo. E, para liberar o consumo, não pode tributar o consumo. Nós temos que deslocar esse imposto para a renda e patrimônio. Nos Estados Unidos, ou nos 34 países mais ricos da OCDE, o que acontece lá? 80% da arrecadação dos entes federados vem de 2 bases tributárias. A primeira é renda, a segunda é patrimônio. No Brasil, 80% do arrecadado da União, dos estados e do município saem do trabalho, do empreendedor que emprega gente, da folha de pagamento e do consumidor. Então está errado. O problema do Brasil não é o tamanho da carga tributária, é a incidência da carga tributária. Não precisa aumentar a carga tributária, tem que deslocar a carga tributária. Isso aí só se tiver base social. Então acho que nós temos que ter um pilar institucional no parlamento, uma campanha pedagógica e um mandato pedagógico no sentido de constituir base social. E aí nós estamos organizando os comitês populares de luta. O PT quer organizar até maio 5.000 comitês. E depois da eleição ter comitês para propor mudanças, diálogo com a sociedade. Eu acho que é fundamental o nosso partido, a nossa base social, e aqueles que sonham com mudanças mais estruturantes, ajudar na governabilidade, combinar essa governabilidade social com a governabilidade institucional. Passando aqui um pouco para as eleições em Minas, deputado, o senhor hoje é pré-candidato ao Senado, né? Colocado pelo PT como pré-candidato ao Senado. Ao mesmo tempo que o partido tem uma negociação, de certa forma, com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, numa eventual composição na disputa estadual. Como é que o senhor vê essa possibilidade, considerando que o PSD tem um nome ao Senado, né? Porque o Alexandre Silveira acabou de assumir esse cargo de senador e teoricamente, poderia ser um candidato ao Senado. Como está essa articulação e como é que fica o nome do senhor nessa perspectiva? Olha, o meu compromisso é com o Brasil. Quem tem compromisso com o Brasil tem compromisso com Minas. Porque é inocência acreditar que no modelo federativo brasileiro nós vamos resolver os grandes gargalos de Minas sem um projeto novo de país. Então, como eu tenho esse compromisso com Minas, né, que, na minha compreensão, passa por uma nova política nacional, política econômica, política monetária, política social, né, concepção do papel do Estado, o meu primeiro compromisso é construir em Minas
as melhores condições para a vitória do presidente Lula. Então, nós estamos debatendo. Nós estamos apresentando o nome como pré-candidato, o partido já oficializou isso para os aliados, né, possíveis aliados, por exemplo, para o Alexandre Calil, que nós estamos apresentando o meu nome para concorrer ao Senado. Praticamente o nosso partido compreende, não na totalidade, mas na ampla maioria, que a eleição em Minas ela também está muito, nesse momento, polarizada entre a candidatura do Alexandre Calil e entre a candidatura do Zema. Portanto, eu acredito que é melhor para a candidatura do presidente Lula o PT não ter candidato ao governo do Estado em Minas Gerais. Agora, qual é o modelo que nós vamos compor? Qual é a aliança que nós vamos estabelecer no Estado? Nós estamos debatendo. Por exemplo, não é necessário sempre um partido político ter candidato ao governo no Estado. Né? As pesquisas internas e pesquisas também publicadas apontam que o nosso nome para o Senado lidera a disputa em Minas. Colocando juntamente com o presidente Lula, chega a casa de 30% na margem de erro. Portanto, é um caminho também, talvez, o nosso partido apoiar, não precisa nem coligar com algum candidato ao governo do Estado. Eu acho que nós temos um palanque. Nós podemos construir também um palanque via o Senado para o presidente Lula. É um modelo, é um formato. Por que eu estou dizendo isso? Porque será muito difícil o presidente Lula, nosso partido, apoiar uma candidatura ao governo sem que nós não estejamos juntos compondo essa chapa. Não tem sentido um partido da importância do PT e também com a candidatura do presidente Lula, não compor a chapa majoritária no nosso Estado. Mas com a candidatura ao Senado, poderia, por exemplo, compor a chapa como vice. Hoje, a nossa prioridade, e o que defende majoritariamente as forças internas do PT, que nós queremos a candidatura no Senado. Até porque nós estamos discutindo governabilidade. Um dos pilares é a governabilidade institucional, né? A presença no Senado e na Câmara dos Deputados. Essa é a prioridade, mais a governabilidade social. Por isso, nós estamos mobilizando em uma campanha mais pedagógica com a sociedade brasileira. Então, nesse sentido, nos interessa mais uma composição via o Senado do que uma vice-governadoria. Agora, completando esse assunto, eu deputado. Falo claramente, eu não serei candidato a vice-governador. Completando esse assunto, deputado, assim, essa discussão sobre uma eventual aliança com o PSD em Minas Gerais, com o Calil, é uma discussão local, que pode se dar apenas no nível local, ou ela suplanta essa questão local para uma questão nacional de um eventual apoio do PSD? Essa discussão ela pode ser dissociada ou ela é uma discussão única? Estamos trabalhando no eventual apoio ao PSD, mas, em contrapartida, a gente quer que isso seja refletido no nível nacional, por exemplo. É uma discussão única, né? Como eu reafirmei. Eu serei candidato ao Senado se for para ajudar a mudar o Brasil e para ajudar a candidatura do presidente Lula. Deputado, a gente vai chegando no final dessa conversa, mas eu vou aproveitar para, nessa reta final, fazer como a gente faz normalmente no Café com Política, né? Aquele bate-pronto, em que a gente tem respostas rápidas aí para perguntas bem objetivas. É muito difícil, é o grande desafio, mas acaba que fica um trecho interessante para ter uma visão geral de alguns temas, né? E eu começo perguntando, já que a gente estava falando sobre isso, Alexandre Calil. Um possível aliado. Romeu Zema. Tem respeito. Uma eventual aliança com o PSD no nível nacional. Seria importante para a vitória do Lula no primeiro turno. Alckmin como vice de Lula. Eu acho que é bom para distensionar a sociedade brasileira. Dilma na campanha. Importante, ela tem um papel internacional relevante e também o povo brasileiro sabe que ela é honesta. Perspectiva de uma vitória em primeiro turno? Existe? Nós somos especialistas em ganhar no segundo turno, ganhamos 4. Vamos trabalhar para ganhar as eleições. Eu agradeço o deputado Reginaldo Lopes pela presença mais uma vez, pela visita aqui à redação de O Tempo em Brasília. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado, deputado. Eu agradeço, fundo do coração. Muito obrigado.